Fala pessoal, bem-vindo ao bate-papo da Clique e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, nosso amigo Hugo Brito. Fala aí, Hugo, se apresente para o pessoal. Oi, Abner. Olá a todos que nos assistem. Como a Abner já trouxe, eu sou o Hugo Brito, sou coordenador de inovação do Hub Conquista. Estou aqui até vestindo a camisa da Clique para a gente bater esse papo bacana, conversar um pouquinho sobre alguns pontos que são legais aí para levar a loja virtual de vocês para um próximo nível. Muito bem, Hugo. O Hugo já tem experiência na ideia de loja virtual e hoje nós vamos falar um assunto bem interessante, Hugo, que é a ideia de taxa de conversão. E algo que a gente tem percebido, Hugo, é que quando os clientes procuram pela gente, um dos principais problemas da loja virtual do cliente é justamente a taxa de conversão. E aí hoje nós separamos algum conteúdo aqui para falar em relação a isso. E basicamente a gente pode iniciar já, sendo bem objetivo no nosso conteúdo, sobre a ideia de diferença entre visitante e cliente. O que significa isso? Pronto, vamos lá. Até antes de entrar nesse assunto, o que é legal a gente falar? De falar do que é de fato uma taxa de conversão, né? Para quem não sabe, é o indicador que nos orienta a respeito de quantas pessoas que visitaram, que foram impactadas pelo site, de fato fizeram uma venda, né? Dentro do funil de vendas, a gente sabe que não é todo mundo que compra. Não é todo mundo que entra numa loja física, por exemplo, que vai comprar um produto. Às vezes a pessoa vai lá, olha e sai, por exemplo. Então a gente consegue essa taxa de conversão a partir desse comportamento. E aí nós temos esses dois perfis, né? Que é o cliente e é o visitante. Mesma lógica. O visitante é aquela pessoa que entrou no seu site, na sua loja virtual, porém ele pode ou não ser um cliente. Ele pode ou não converter. E aí a gente consegue essa taxa de conversão, por exemplo. Se a cada 100 clientes um compra, a gente tem 1% de taxa de conversão, que diga-se de passagem, é a média aí do e-commerce do Brasil. Então, o visitante, ele tem um perfil de taxa baixa, né? Ele não tem uma conversão tão alta quanto o cliente. O ticket dele também não é um ticket alto. Normalmente ele não faz uma compra tão grande de início, né? Porque ele está conhecendo ali a loja, então ele não vai se arriscar tanto, por assim dizer. E ele vai ter uma baixa retenção. Por não conhecer ainda a empresa, né? Ser um visitante inicial ali, ele pode ser que não faça uma recompra. Então, o trabalho de engajamento, de fazer esse relacionamento com o cliente é um pouco mais... dá um pouco mais de trabalho, né, Abel? Perfeito, Hugo. Acho que você foi muito feliz em falar sobre essa ideia de taxa de conversão, que ela vai ser muito importante para você criar uma projeção para o seu site. Imagine que você tem uma taxa de conversão de 1%. Então, a partir dessa taxa de conversão, você consegue estabelecer quanto você vai faturar daqui a um tempo. Foi, poxa, cara, se eu tiver mais visitantes e com essa taxa de conversão, que a tendência é que meu faturamento em um determinado período seja tal. E algo que você foi muito feliz foi justamente diferenciar essa ideia de visitante e cliente. Visitante é algo um pouco mais frio, vamos dizer assim, talvez a pessoa nunca engajou com sua loja ali, e o cliente talvez é aquela pessoa que já comprou de você uma vez. Você já tem um relacionamento com ela. Continuando nessa ideia de taxa de conversão, Hugão, o que nós podemos dizer sobre o que impacta a taxa de conversão? Quais os pontos que a gente pode citar para o pessoal? Pronto, tem alguns indicadores que nos mostram os impactos da taxa de conversão que não dá certo, e de pouco sucesso, digamos assim, né? O principal deles é o anúncio, por assim dizer, não ser tão atrativo. Então, se o teu anúncio não está bem planejado, se você não utilizou estratégias de gatilhos mentais, uma oferta que tem uma escassez, que faça sentido para o cliente, né? Que a gente gosta de falar, né, Abri? Que a percepção de valor tem que ser sempre acima do preço. Então, se você não elevou a percepção de valor desse cliente para ele enxergar um preço abaixo dessa percepção, ele não vai comprar. E tudo isso está dentro dessa oferta, né? Sua oferta tem que ser bem atrativa, não é mesmo? Perfeito. Em relação a essa ideia de anúncio, o mais importante daqui para frente agora é você focar em um criativo que realmente chame a atenção da pessoa. Porque agora, cada vez mais as tecnologias, vou citar o exemplo do Google Ads, o Meta Ads, estão mais inteligentes, principalmente com esse boom aí da inteligência artificial. Então você não vai ficar mais precisando tanto clicar em botão, segmentar público, essas coisas assim. Você precisa fazer um criativo muito bom e agora subir nessa ferramenta que com apenas alguns cliques as campanhas já vai estar rodando. Então foca no criativo que vai ser o seu diferencial para atrair o público certo para o seu negócio. Eu acredito que o próprio Meta Ads informou que cerca de 70% dos resultados do anúncio é justamente o criativo hoje, né? Perfeito. Então a gente tem que focar na estratégia, né, do criativo para poder atrair essa pessoa, para que ela possa seguir nesse funil, nessa jornada de compra e assim realizar ali as suas vendas. Perfeito. Outro ponto aqui que afeta a taxa de conversão é justamente a velocidade do site. Imagine você está procurando um produto. Aí você vai no Google, digita esse produto que você pesquisou. E logo ali em cima aparece o que você estava desejando.
Quando você acessa a loja virtual, essa loja demora de carregar foto, as informações de produto. Imagina a frustração para você e para a pessoa que está por trás ali fazendo a questão da campanha. Ela se esforçou, dedicou tempo, dinheiro e a pessoa simplesmente clicou, demorou de carregar e acabou retornando. Então, acabou sendo uma taxa de rejeição altíssima. A taxa de rejeição nós vamos falar um pouco mais à frente. Isso tudo por quê? Porque a velocidade do seu site foi muito ruim, foi muito lenta. Então, isso acaba impactando um pouco. Você pode ter muitas visitas, mas se seu site é lento, pode ser que as pessoas ficam um pouco frustradas e acabam saindo antes do tempo ali. E qual outro ponto que nós podemos citar, Hugo? Muito bem, a gente tem essa questão que eu até falei um pouquinho, né, do anúncio ser pouco atrativo, que está totalmente relacionado com a oferta, né? Se você não faz uma oferta bem elaborada, e a sua oferta tem que ser simples, objetiva e atrativa. Então, se você faz uma oferta que a pessoa tem que comprar uma coisa para receber outra, para ter outro desconto, fazer umas coisas em cascata, bem complexa, o cliente não vai entender, vai ficar muito confuso na cabeça dele. Então, você tem que fazer ofertas mais simples, mais objetivas, que sejam fáceis dele perceber justamente esse valor acima do preço. Então, a questão da oferta mal elaborada é um dos pontos cruciais aí que atrapalha essa taxa de conversão, né? Muitas vezes você coloca até uma ofertinha ali a mais no carrinho ou na página do produto e às vezes essa oferta não está clara para o cliente, que é justamente o que faria ele clicar no botão comprar, por exemplo. Perfeito. Quando a gente fala de oferta mal elaborada, a gente lembra muito de Black Friday, né? É muito comum as pessoas venderem o produto pela metade do dobro, que vai dar basicamente o preço. E quando a gente fala em oferta, que é oferta de verdade, que ela tem que ter pelo menos um tema, tem que ter um benefício para o cliente e algum gatilho, como por exemplo uma escassez, algo que é válido apenas durante algumas horas, alguns dias, algo relacionado a isso. E você tem que se comprometer com essa oferta. Se você deu prazo até o dia tal tem que tem que ter essa oferta. Passou do dia, você já não coloca mais. Para o cliente entender que realmente era até aquele prazo, para a escassez funcionar. E outra coisa também, isso que você falou, é importante, né, da metade do dobro. A gente vê que, poxa, se para ter uma venda eu tenho que ter 100 pessoas visitando, então eu tenho que colocar pessoas para voltarem para o meu site. Então essas pessoas já vão conhecer ali alguns dos meus preços, alguns dos preços que eu pratico, e se eu tentar enganar dessa forma, o cliente vai saber, né? Ninguém é besta. Então, tem que ter esse cuidado de realmente colocar uma oferta verdadeira, né? Justa, e que também não atrapalhe aí a sua margem de lucro. Perfeito. Um quarto ponto que a gente pode listar aí, o que impacta a taxa de conversão, é justamente as motivações e objeções do público. Não adianta você criar uma oferta muito boa, levar a pessoa para o seu site está todo estruturado, sendo que você atinge um público errado e a motivação dele também há muitas objeções em relação àquilo ali. E aí vale a ideia de você fazer com que essa loja virtual, a estrutura dela, passe uma confiança. Para quando ele entrar ali, verificar o produto, ver descrição, ver foto, ver vídeo, venha quebrar todas as objeções. Um exemplo muito bom que a gente pode dar isso também é justamente colocar na descrição algumas perguntas frequentes em relação, não só da sua loja, em relação ao que a pessoa pode ter em relação à sua loja, como também em questão do produto. Porque ela chega ali e fala, poxa, será que esse produto é original ou é falso? Será que esse produto aqui vai atender a minha necessidade? Será que ele serve para mim? Né? Será que ele serve para mim? Levando para esse lado de moda, que faz total sentido. Então, quanto mais objeções você conseguir quebrar do seu cliente, provavelmente você vai conseguir converter ele em uma venda. Então, é importante você deixar claro, né? Os benefícios e os diferenciais da empresa. Qual que é o diferencial da sua empresa? Você deixa claro ali na página do produto. Os benefícios e diferenciais do produto, as especificações, porque às vezes um detalhe de especificação pode ser o gatilho que a pessoa precisava saber para comprar aquele produto. E entra muito essa questão da consciência, né? Às vezes o cliente não está consciente de que aquele produto é o que ela precisa. Então você tem que elevar esse nível de consciência de que aquele produto é o que ela está procurando e que é na sua loja que ela deve fazer a compra desse produto. Então é a consciência do produto e a consciência do vendedor também, né? Da loja, que é a sua loja. Justamente. E esse ponto que nós comentamos, ele já leva para o quinto, que é justamente o que a gente listou aqui, página simples. Não adianta você fazer todo o esforço, levar uma pessoa para a sua loja virtual ou para uma página de captura e lá ser algo muito simples. Vou citar o exemplo aqui que você falou da moda. Você entrou ali na loja, tem basicamente uma foto do produto, a grade, sem descrição, sem nada. Então, provavelmente a pessoa não vai converter ali. Então, é interessante você elaborar essa página, colocar gatilhos,
o máximo de informações possíveis para a pessoa entrar ali e ficar literalmente retida. E, cara, eu sei que esse produto tá com essa foto, eu consegui assistir o vídeo desse produto, eu fui para a descrição, aqui conseguiu responder todas as dúvidas que eu tenho, não tem para onde eu fugir, eu só tenho que comprar. Então, uma página bem elaborada ajuda muito nessa questão de taxa de conversão. Um exemplo disso foi uma chuteira que eu comprei recentemente na internet, e aí a chuteira tem essa questão de forma, né? Às vezes eu calço 40, mas às vezes a 39 é folgada, ou é apertada, a 40 é muito folgada, então tem esse ponto. E aí, quando eu fui comprar essa chuteira, eu não só olhei qual era a numeração, mas o tamanho da palmilha. Então, essa informação estava na página do site que eu entrei, e aí eu media o meu pé para comparar com o tamanho da palmilha, e assim ter certeza de que aquele número era o número exato para eu calçar. Outra coisa que eu olhei também foi opiniões de pessoas que compraram na loja, né? Então, elas colocaram, além de um depoimento, colocaram fotos e vídeos usando o produto. Então, aquilo ali me deu mais confiança, né, que é a prova social, para eu poder adquirir o produto. Então, foi uma página bem completa, né? Com prova social, com as especificações que eu precisava, e aí eu fui e fiz a compra. Perfeito. E aí, já para o nosso sexto ponto aqui, em relação ao que impacta a taxa de conversão, a gente listou aqui atendimento ruim. Como assim atendimento ruim? Então, muitas vezes o cliente vai ter uma dúvida e ele vai entrar em contato com a empresa. Por mais que o empresário pense assim, vou criar uma loja virtual e vai ser 100% automatizada. Mas nunca vai ser assim, porque você tem que dar uma humanização na sua experiência de venda online. Então você tem que fornecer um chat ou um botão do WhatsApp e aí vai gerar uma demanda para alguém atender. E essa demanda tem que ser suprida, né? Então não adianta, eu tô com uma dúvida. Imagine que não tinha lá a informação da palmilha da chuteira que eu iria comprar. Aí eu chamo o vendedor no WhatsApp e ele demora 2 horas para me responder. Eu já comprei em outro lugar. O cliente online ele não espera muito. Então tem que ter essa agilidade no atendimento e tem que fornecer essa abertura e essa opção da pessoa entrar em contato com a empresa, né? Para tirar uma dúvida. Às vezes não é aquele produto que ele precisava, mas aí o vendedor já manda o link de outro produto, né? Já direciona para a página correta. Então, esse processo de atendimento é muito importante no digital. Perfeito. Hoje nós vivemos na época dos robôs, né? O atendimento robotizado aí. Só que é interessante quando a pessoa, não estou falando que ela não precisa ter, mas colocar uma das opções, falar com um especialista, por exemplo. Porque muita gente, ela gosta desse contato, dessa conversa com um ser humano do outro lado. Então é interessante ter uma opção, quando a pessoa inicia a conversa, ter ali, falar com o especialista. Ela clica e já começa a falar imediatamente. Como você citou, e é muito, muito interessante, isso não pode demorar. Se a pessoa manda mensagem demorar 3, 5 minutos para responder, com certeza ela vai sair fora. E para a gente fechar os principais pontos aí, a gente listou aqui a ideia de condições comerciais. E esse ponto é muito importante porque acaba interrompendo um fluxo ali de transação. Imagine que você anunciou o seu produto, o cliente achou o seu anúncio atrativo, caiu na loja, gostou da página, só que quando ele vai colocar o CEP dele, ele percebe que o valor do frete é muito caro. Então, acaba interrompendo o fluxo. Ou então, quando ele vai ver as opções de pagamento, ele não consegue dividir em parcelas sem juros, ou talvez não tenha uma opção de desconto no Pix, e outras coisas que acabam interrompendo esse fluxo, levando ele a fechar o pedido. Tem alguma coisa que você pode acrescentar nessa ideia de condições comerciais? Então, é importante, né? Tudo que a Abner trouxe aí, de você fornecer as melhores opções de pagamento e simplificar também, não coloca muita opção, porque a pessoa, quando tem muita opção, é igual a Netflix, você vai rolando e não decide logo. Então, coloca poucas opções, mas pelo menos cartão de crédito e Pix, né? Que são as mais importantes hoje. Eu até tiraria boleto hoje em dia, porque o boleto ele segura o estoque do produto, né? Que poderia ser vendido para outra pessoa. Então, sempre forneça parcelamento sem juros, sempre forneça ali um frete mais atrativo, né? Tente negociar com as transportadoras, veja os hubs de envio, né? Como o Melhor Envio, por exemplo, para tentar oferecer uma melhor opção para o cliente. E às vezes você pode elaborar uma campanha focada nisso, né? Com melhores condições, com parcelamentos, com mais parcelas, por exemplo. Se você parcelava em 5, agora você parcela em 10 vezes. Ou desconto no Pix também para incentivar essa forma de pagamento. Então, toda essa questão da condição de compra também influencia. Eu já entrei no site, por exemplo, e quando eu fui parcelar, estava com juros. Aí eu não comprei, porque eu não ia pagar os juros, né? E ele estava prometendo sem juros. Então tem que sempre ficar de olho nessas configurações de plataforma de pagamento para sempre validar se está funcionando o que você está prometendo, né? Então faça testes periódicos para analisar todas as condições comerciais que você se comprometeu. Perfeito. Você falou algo interessante, o que é retirar essa opção de boleto. Até porque
a pessoa que escolhe o boleto, ela meio que, assim, rapaz, eu não vou pagar esse boleto, eu vou pensar um pouco melhor. Quando a gente está na loja virtual, a ideia principal é o quê? A gente levar essa pessoa a comprar por impulso. Aí por isso que a ideia do cartão de crédito, por isso que um Pix lá compra em 15, 20 minutos para vencer o código e tudo mais. A pessoa fez o pedido ali, paga imediatamente. Então, essa ideia de tirar o boleto faz muito sentido, pensando principalmente nessa ideia de taxa de conversão. E aí, para a gente fechar o assunto de hoje, a gente gostaria de citar aqui, pelo menos as principais métricas relacionadas à taxa de conversão. Quais taxas métricas você acha que faz sentido aí para a gente? A gente falou de taxa de conversão, né? Que é o principal tópico aqui da nossa conversa. Mas aí entra também outras taxas, né? Uma delas é a taxa de rejeição, que é o tempo que a pessoa demora para sair da sua página. Então, se ele entrou na página e saiu rápido, por um motivo quer que seja, ela vai ter uma rejeição alta. E aí isso traz impactos tanto na sua conversão, quanto também no seu SEO, né? No seu mecanismo de busca. O Google vai penalizar o seu site porque as pessoas entram e saem depressa. Então é importante você cuidar dessa taxa de rejeição para ter a menor rejeição possível, né? Então o seu site tem que ser rápido, que a gente já falou, né? Então você vê que tudo que a gente falou aqui tá tudo casado, né? Tá tudo um relacionado ao outro. Então, para você ter uma boa taxa de rejeição, né? Uma taxa de rejeição baixa, você tem que ter uma boa experiência de uso do cliente, né? Uma boa usabilidade no seu site. Um outro ponto também é o tempo médio de uso do seu site. É o tempo médio que a pessoa fica ali engajada no seu site, que ela fica ali pesquisando, olhando informações. Muitas vezes o cliente vai lá nas suas páginas extras, ver quem é a empresa, quais são as condições de pagamento, as condições de frete. Tudo isso é importante também você ter, né, no seu site. Até um parênteses aqui. Mas isso impacta no engajamento, né? Quanto mais tempo a pessoa fica no seu site, mais ela engaja, mais ela aumenta a percepção de valor do site, mais ela confia também, porque ela vai pegar as informações, vai observar tudo certinho ali. Então é importante você observar essa métrica e criar estratégias para reter a pessoa na página, né? Para fazer a pessoa não sair da página. Tem uma que é bem legal, que é quando a pessoa vai para fechar, você coloca um pop-up e estimula ela a continuar na compra, seja com algum desconto, com alguma isca. Isso é bem legal. Perfeito. Sobre essa ideia de taxa de rejeição em tempo médio, possa ser que você está errando em algum ponto antes de levar a pessoa para o site, né? Por exemplo, se a sua taxa de rejeição está um pouco alta, possa ser que você está fazendo a oferta errada para a pessoa errada, ou seja, o seu público está muito distante do que realmente é aquilo. E quando a pessoa chega, pode ser que algum problema que você comentou, ou ela chega lá e as condições comerciais, como nós comentamos, não está satisfazendo aquela ideia. E o tempo médio é justamente isso que você falou. Quanto maior o tempo médio, mais engajada a pessoa fica, consequentemente o nível de percepção dela sobre o seu negócio vai sendo bom, né? Ficando bom, ficando melhor, cada vez melhor. Consequentemente ela avança para carrinho e consequentemente compra. E aí outro ponto aqui é a quantidade de páginas visitadas. Não adianta você levar a pessoa para o seu site e ela ficar só na página e sair. É interessante que ela visite outros produtos, é interessante que ela vá em páginas extras que a gente qualifica aqui como sobre nós, condições de entrega. Então, é interessante que você forneça outros pontos. Vou citar um exemplo aqui. Digamos que eu estou pesquisando sobre um tênis. E aí, na página daquele produto, tenha algo do tipo assim, compre junto. Aí ali eu tenho, por exemplo, também uma meia. E eu quero saber se aquela meia, por exemplo, se encaixa com o que eu estou precisando. Então, eu vou lá, clico na meia, ou seja, eu saí de uma página, fui para outra. Então, é interessante que quanto mais sessões você tiver, mais a pessoa vai ficar engajada e, consequentemente, isso impacta o quê? Na taxa de conversão. E aí, para fechar aqui, como outra métrica muito importante, é a taxa de conversão por página. Que possa ser que uma página específica está com a taxa de conversão muito baixa e outra está um pouco melhor. Talvez faça sentido você ver o que está acontecendo ali, por que aquela página não está convertendo bem e por que a outra está convertendo tão bem. E quando você for fazer os anúncios, você for divulgar, talvez levar para aquela outra página que faça mais sentido, no caso. Então, acaba contribuindo aí para facilitar a pessoa fechar o seu pedido e tudo mais. Imagine você gastando verba de anúncio em página que tem baixa taxa de conversão, né? E isso você só vai saber se você medir, né? O que não é medido não é gerenciado, né? Como o Peter Drucker fala. Então, é importante observar justamente o que você falou, né? Quais as páginas que convertem mais
e quais os conteúdos, quais as estratégias, quais os gatilhos que eu estou usando naquela página para eu replicar nas outras páginas. E é legal também você fazer o benchmark, né? Que é o copia, mas não faz igual. Você observa quem está fazendo bem feito, né? Grandes players, por exemplo, é legal você observar. E aí você cria a sua própria estratégia de otimização de página, principalmente a página do produto, né? Você tem que fazer uma página de produto com uma oferta muito matadora hoje em dia, né? Com todas as informações que a gente trouxe, para que a gente tenha uma taxa de conversão maior naquela página. Perfeito. Bom, de conteúdo por hoje, a gente encerra. A gente não falou nada, é tudo relacionado à taxa de conversão. Vamos ter outros episódios falando mais sobre isso. Mas hoje foi só para a gente passar um cenário, contextualizar sobre esse ponto que é tão importante na loja virtual ou qualquer outro negócio que você tenha de forma digital. Desde já eu te agradeço pela participação. Já fica o convite aqui para você voltar outras vezes. Se quiser deixar um recado, fica à vontade. Pronto, Abri, muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todos aí que nos assistiram. É muito importante esse tema, né? Um tema que não é dominado por muitos empreendedores e é legal a gente conversar. A gente falou um pouquinho mais sobre o cenário geral, mas eu acho que seria legal a gente ter mais alguns encontros para entrar mais a fundo, né? Dos impactos que vêm, dos impactos externos e internos que acaba ou ajudando ou atrapalhando aí a sua conversão de compra, né? E o nosso objetivo é trazer esse conhecimento para vocês, para que vocês possam avançar, né? Sempre no próximo nível, né? O que você pode melhorar, como que você pode fazer para tirar a sua empresa daquele contexto que talvez não está uma boa venda ou que você não consegue atingir uma meta. Então é muito bacana esse conteúdo. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, Gão. E se você quer a nossa ajuda para alavancar os seus negócios no meio digital, entre em contato com a gente, acesse nosso site, clickwebmarket.com.br ou visite as nossas redes sociais. Será um prazer te ajudar.